Tá? A gente tem a força elétrica. Ela é uma força à distância. Né? A gente não precisa encostar as coisas para a força sentir. A gente pode ter as partículas afastadas de uma distância que a gente ainda vai sentir. Né? Geralmente a gente faz. Vamos pegar primeiro, tá? Vamos olhar primeiro, que eu acho bem mais fácil a gente olhar o campo gravitacional. Tá? Porque isso é um pouco mais fácil para o nosso dia a dia para a gente entender. Né? Pensa o seguinte: a gente tem a Terra. Tá? E aí a gente tem um avião. Né? O avião ele está sofrendo, ou a Lua, o avião, qualquer coisa está sofrendo a ação da força da gravidade. Então, isso quer dizer que existe um campo gravitacional da Terra agindo onde a Lua está ou onde o avião está. Né? Se eu tirar o avião ou se eu tirar a Lua do lugar, né? Seria muito maluco tirar a Lua do lugar, mas beleza, eu tirei a Lua. Quer dizer que o campo gravitacional sumiu? Não, né? O campo gravitacional ainda está lá. Caso eu coloque outro objeto no lugar da Lua, né? Um queijo, por exemplo, é... agora o queijo vai sentir a... a ação da gravidade, né? Do mesmo jeito que a Lua sentia. Talvez com a menos intensidade, por causa que depende da massa da Lua. Mas o campo gravitacional existe lá, dado a presença da Terra. Então, todos os objetos que têm massa têm um campo gravitacional em volta deles. Então, isso quer dizer que, caso exista uma massa perto de um objeto que tem massa, haverá uma força. Então, por exemplo, aqui nessa equação, né, eu tenho que o campo gravitacional G, né, que é dado por essa equação aqui, ele depende da massa do objeto. E caso eu coloque um objeto de massa m0 dentro desse campo gravitacional, ele vai sofrer uma força m0g, que é igual à força. E lembra que essa equação aqui é aquela que a gente usou em fenômenos mecânicos, né, para calcular, por exemplo, energia potencial gravitacional, esse tipo de coisa. Então, por isso que eu estou voltando aqui para vocês saberem. Né? Como o raio da Terra é muito grande, a gente geralmente considera que esse raio da Terra é constante. Né? Aí a gente tem isso como uma constante, que é aquele 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente tem isso exatamente porque as distâncias que a gente está falando são metros, até quilômetros, mas é muito menor do que milhares de quilômetros do raio da Terra, por volta de 6 mil quilômetros. Então é tão pouquinho que a gente considera constante. Né? Então veja que a gente tem essa situação aqui. Né? Então eu só estou mencionando aqui para a gente voltar no conhecimento que vocês tinham. Né? Recuperar um conhecimento que vocês tinham. Agora, a gente pode transferir tudo isso que eu disse para a lei de Coulomb. Tudo. Igualzinho, igualzinho, sem pôr nem tirar. Que é o seguinte, que é essa aqui. A gente vai ter, então, que uma carga Aleph tá, Aleph, eu vou esse slide aqui, eu vou comer eu estava mencionando da força gravitacional, eu vou explicar de novo já para o campo elétrico. Eu acho que vai ficar claro para você. Qualquer coisa, se não ficar claro, você me pergunta novamente, tá bom? Então, o que é esse campo elétrico? Então, eu tenho uma carga elétrica. Essa carga elétrica, caso tenha a presença de outra carga próxima dela, então, se a gente for para o desenho, a gente tem, por exemplo, a carga Q, né? Aqui. Se eu colocar uma carga Q0,
eu vou ter uma força entre elas, né? Repulsiva ou atrativa. Se eu tirar a carga, eu vou estar na presença do campo elétrico que é gerado pela carga, do mesmo jeito que eu falei do campo gravitacional da Terra. Então, se eu tirar a carga, eu sei que tem um campo elétrico aqui. Por quê? Como que eu sei? Se eu trouxer a carga para esse ponto, eu vou ter a força. Vai aparecer a força. Tá? Então, a gente calcula o campo elétrico de uma carga, né? A partir dessa equação aqui, de baixo, que é Q sobre R ao quadrado, na direção R. Tá? Que vai nos dizer dessa presença, né? Existe uma carga. Existe alguma carga próxima, porque a gente tem um campo gravitacional. Caso a gente aproxime, coloque essa carga Q0 na presença do campo elétrico, nós vamos ter uma força. Tá? Aí lembrando que as forças podem ser atrativas ou repulsivas, né? Dependendo da carga. Tá? Aqui a gente usa uma notação que é: se a gente tem uma carga positiva, o campo elétrico dela aponta para fora, né? Aponta afastando dela. E para as cargas negativas, o campo elétrico aponta para a carga. Tá? Isso aí é a definição, tá, gente? A gente usa essa definição. Então, se vocês forem olhar em qualquer livro de eletromagnetismo, vocês vão ver essa definição. Por que a gente faz isso? Geralmente esse Q0 é chamado de carga de prova, né? E ela geralmente a gente considera ele positivo. Então, o campo elétrico vai estar apontando na direção da força gerada nessa carga de prova. Então, se a gente tem duas cargas positivas, né, a força é repulsiva, então é para fora, então o campo elétrico é para fora. Aqui é a mesma coisa, a carga negativa, a carga de prova é positiva, logo as forças são atrativas, o campo elétrico aponta para carga negativa. Tá bom? Então lembrem-se disso. Então o campo elétrico é a ideia de existir a presença de cargas em volta, e caso eu coloque uma carga lá, ela vai sentir uma força elétrica. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? O Vinícius está perguntando: o campo elétrico é gerado por uma carga somente? Não. Todas as cargas geram campo elétrico. Tá? Porém, a própria carga não sente o campo elétrico dela. Então, é algo meio estranho, mas ela não sente a própria carga, o próprio campo elétrico. Então, por exemplo, se a carga Q está aqui, tem campo elétrico em todo o espaço. Né? Ela não sente o campo elétrico gerado por ela. É a ideia que a carga não faz força nela mesma. Tá? Então, não existe uma auto-força da carga nela mesma. Tá? É isso que eu estou dizendo aqui. Mas a carga Q pode gerar uma força na carga Q0. Então, o campo existe um campo aqui e aí vai sentir a força. Do mesmo jeito, eu poderia inverter. Eu poderia ter o campo Q0 gerado pela carga Q0. Aí seria Q0 aqui, nessa equação. E a minha carga de prova seria a Q. Aí eu trocaria pela Q aqui. Aí veja que a equação dá na mesma, né? A força vai estar para cá, a força vai estar para o outro lado. Então, se mantém, né? Essas coisas. Ah, tá. O Aleph está me perguntando qual que é a diferença da notação de R com acento circunflexo em relação ao R ao quadrado, tá? A notação a gente tem um vetor, né? Distâncias
né? Aqui isso é são posições que eu estou calculando, é uma grandeza vetorial, né? Então, nós temos o R sem vetor ou sem chapeuzinho sendo o módulo da distância. Então é só a distância sem pensar no módulo. E igual o Vinícius já mencionou aí, né? Deu spoiler. Tudo bem, tá? Pode falar sem problemas. O R é o versor que nos dá a direção de onde que a gente está calculando, né? Então é isso, tá? Então essa notação é a notação de um só vai te dar a direção. É um vetor com módulo 1, que é um vetor que não te dá nada, que não vai interferir nada, só vai dar a direção do campo, tá? Direção e sentido, tá? Mais alguma dúvida sobre essa parte? É, aqui, a gente, como a gente tá nessa dinâmica, a gente está fazendo as perguntas, tal, a aula está estendendo um pouquinho mais. Mas eu prefiro que seja assim, mesmo que estenda um pouquinho mais a aula do que foi planejado, eu prefiro que vocês interajam, tá? Eu não importo em ficar aqui um tempinho maior, tal, essas coisas. Lembrando que a gente tem até 10 horas. Eu gosto de terminar 10 horas porque alguns de vocês têm aula posteriormente e aí eu não quero entrar nisso. Tá? Então vamos lá. Campo elétrico. Né? A equação aqui. Se a gente for pensar, a gente consegue definir as linhas de campo, mas vamos ver o que é essas linhas de campo. Tá? Veja aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, uma carga negativa. Né? Então a gente sabe que se eu pegar um ponto qualquer, a gente vai ter o campo apontando para a carga negativa, né? Do jeito que a gente definiu. Né? Lembrando que é como se a gente tivesse colocado a carga de prova e estivéssemos olhando a direção da força. Né? Então a gente calcula vários pontos, tá? A gente faz isso para vários pontos aí vê que a gente tem esses vários vetores. A gente pode fazer a mesma coisa para para carga positiva também. Se a gente fizer para todos os pontos do espaço, veja que a gente vai sempre ter a gente vai formar linhas o que a gente chama essas linhas de campo, tá? E onde tem linha de campo quer dizer que tem campo elétrico, tá? Então, por exemplo, se eu estou com as linhas de campo aqui, ó, por exemplo, ó, deixa eu desenhar. Deixa eu ver se eu consigo. Então a gente tem uma linha de campo aqui, outra linha de campo aqui, outra linha de campo aqui. A gente tem as linhas de campo. Essas linhas de campo vão nos dizer se existe ou não presença, né, do campo elétrico e tal. Isso é uma essas linhas de campo são bem interessantes para a gente entender geometricamente o que está acontecendo, tá? A outra coisa importante a gente não vai desenhar todas as linhas de campo. A gente vai desenhar algumas. E aí a gente consegue saber, pelo menos qualitativamente, que a região que tem mais linhas de campos, né, maior densidade de linhas de campo, é uma região que tem a intensidade do campo elétrico maior. Onde a gente tem as linhas de campos mais distantes, a gente tem uma densidade, uma intensidade do campo elétrico menor, tá? Beleza. A gente consegue, por exemplo, pegar essas duas cargas, vamos considerar que essas duas cargas estão no mesmo espaço.
tá? Estão próximas assim uma da outra. A gente consegue pegar as linhas de campo, aí a gente pode pensar, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, que eu fiz aqui agora. Nesse ponto aqui, qual que é o campo elétrico? Né? Se tem duas cargas aqui separadas. O campo elétrico vai ser a soma dos campos elétricos gerados por todas as cargas individualmente. Então a gente tem a carga negativa aqui, então a gente tem um campo, por exemplo, nessa direção. E a gente tem a carga positiva, a gente vai ter o campo gerado pela carga positiva em uma direção também. Tá? A gente pode fazer dessa maneira as linhas de campo da soma das duas, que é o que está mostrando aqui embaixo. Tá vendo? Veja que aqui embaixo a gente tem a soma de todas as cargas, que é essa equação aqui, a soma de todos os campos, tá? Então a gente soma os campos. E veja que a gente forma essas linhas de campo. Tá vendo? Essas linhas de campo são exatamente o que a gente simboliza, né? Sendo o campo elétrico, né? É uma representação do campo elétrico. Se a gente pegar um ponto qualquer dessa linha, o campo elétrico um vetor, né? Campo elétrico é tangencial às linhas, tá? Então veja que tem dois exemplos aqui, né? O E sendo nessa direção e o E aqui nesse ponto, né? O E sendo na outra direção. Veja que é sempre tangencial às linhas de campo. Outra coisa importante da gente pensar é que as linhas do campo elétrico nascem nas cargas positivas e morrem nas cargas negativas. Tá? Então veja que os campos estão sendo ligados, né? Eles ligam a carga positiva à carga negativa. Esses campos aqui, a gente não está vendo, né, na figura, mas eles fazem como se eles fossem lá em cima e voltassem. Tá? A gente tem essa situação. Tá? Então, as linhas de campos é interessante para a gente saber também, por exemplo, que quando a gente põe uma carga aqui, parada, por exemplo, essa carga tem a tendência a seguir a linha de campo. Tá? Como se fosse uma trajetória definida pela linha de campo. Se ela tiver velocidades, essas coisas diferentes, ela não vai seguir exatamente a linha do campo. Mas pelo menos a gente sabe como que está as direções, né, dessa linha de campo, dessa força na carga a partir das linhas de campo. Tá? Tem um exemplo bem interessante lá nas lições, vocês podem dar uma olhada lá depois. Tá? Eu não vou fazer nenhum exemplo de dinâmica de linhas de campo aqui nessa aula, não. Se vocês quiserem que eu faça, tragam essas dúvidas, né, caso vocês tenham, para a aula de tutoria. E a outra coisa também importante da gente mencionar sobre as linhas de campo é que elas não se cruzam. Tá? Elas não se cruzam. Se a gente for pensar, é até relativamente claro porque elas não se cruzam. Pensa o seguinte: a gente tem uma carga aqui. E vamos supor que a gente tem duas linhas de campo se cruzando onde essa carga está. Ela vai sofrer uma força nessa direção ou uma força nessa direção? Não sabe. Né? Porque não é uma soma dos campos. Quando a gente já faz essa soma dos campos aqui, que encontra essas linhas de campo, já é a soma. Não deve ter esse conjunto. Então, acaba sendo algo não determinístico, né? E lembra que a gente aqui é algo determinístico. É algo que a gente sabe a gente consegue prever o que vai acontecer. Não tem nada estatístico, nada. Eu acho que vai para cá, eu acho que vai para cá. A gente sabendo a linha de campo, a gente sabe para onde está a força, tá? Então, por isso que essas linhas de campo não se cruzam, tá bom?
Alguma dúvida sobre linhas de campo? Ou o princípio da superposição? Tá? O princípio da superposição é bastante importante para a gente, porque isso vai facilitar muito as nossas contas, porque a gente pode, por exemplo, fazer contas simples de distribuições de cargas que a gente consegue calcular, né? E depois somar elas, chegando em distribuições que são muito difíceis de serem calculadas. Então, isso é muito legal, tá bom? Aqui tem um probleminha para a gente ver essa situação das linhas de campo. Das linhas de campo não, da soma dos campos elétricos. Tá? Vamos considerar que nós temos uma carga, duas cargas, né, Q1 e Q2, ao longo do eixo X, a uma distância D. Ah, tá. Volto, Bárbara. Você tem. Só a Bárbara pediu para voltar aqui o slide. Tem algo que você queira perguntar nesse slide? Ah, tá. Aqui, eu vou disponibilizar os slides, tá, Bárbara? No Moodle. Então, a gente. Então, esses slides vão estar disponíveis para vocês de alguma maneira lá, tá? No Moodle a gente está disponibilizando uma pastinha com os slides dos professores e tem um outro, é, uma outra atividade lá que é as aulas gravadas. Então vão estar lá disponíveis para vocês. Toda semana vai ter uma pastinha lá com os slides de todos os professores. Então não se preocupa com isso. Você pode ficar sem problemas que vai estar disponível para você posteriormente. Tá bom? Então vamos aqui para o problema. A gente tem duas cargas ao longo do eixo X a uma distância D. Tá? Eu quero saber em qual ponto a gente não vai ter campo. Lembrando que as duas cargas são positivas, e aqui eu coloquei que a carga 2 é duas vezes maior do que a carga 1. Então vamos fazer a continha aqui, né? O que a gente quer saber? A gente quer saber um ponto ao longo de x que a gente tem que o campo total é nulo. Então eu vou olhar só para a componente x, tá? E eu vou somar o campo de E1 e o campo de E2. Então vamos calcular os campos individualmente, tá? Então veja que a gente calcula o campo E1 mais o campo E2. Esse campo é calculado como se a outra carga não existisse, tá? É como se a outra carga não estivesse na jogada. Então, para Q1, eu calculo como se a carga Q2 não existisse. Então, eu calcular. Então, ela está na origem, então é Q1 sobre KE sobre R ao quadrado. Fechou, acabou. Calculei o campo em todo o espaço da carga Q1, né? Aqui só é x, né? Então a direção já está definida para x. Calculei em todo o eixo x. A carga Q2, mesma coisa. A quantidade da carga Q2, né? Que é duas vezes Q1, aqui definida aqui em cima, KE. E aqui tem R menos D ao quadrado. Por que eu coloquei R menos D ao quadrado? Tá? Pensa o seguinte, tá? Vamos supor que eu estou calculando. Nossa senhora. Deixa eu pegar uma bolinha aqui que está. Aqui, ó. Vamos supor que eu estou calculando. Não, ficou ruim também. Oh, meu Deus. Aqui, ó. A gente tem uma bolinha aqui, tá? A gente tem uma bolinha aqui. Essa bolinha ela tem uma distância R, tá? Uma distância R
do x igual a zero, né? Então, como Q1 está na origem, essa distância até esse ponto é um ponto genérico, tá, gente? É, é R. Então, por isso que aqui eu pus R. Agora, eu quero calcular, nesse ponto, a distância entre a carga Q2 e esse mesmo ponto, porque eu quero saber o campo elétrico total nesse mesmo ponto. Tá? Então, eu tenho essa distância aqui. Qual que é essa distância? Aqui, né? Se a distância é D entre elas, então é D menos R. Nossa Senhora. Deixa eu fazer assim, ó. D menos R. Né? Então, por isso que aqui está D menos R. Aí tem outra coisa que também aqui eu já considerei. Esse sinal de menos. As cargas não são positivas, então Q2, o campo elétrico dela é de tal maneira que é para longe dela, né? Aponta para afastando dela. Então, a gente tem que o campo elétrico vai ser algo assim, né? Da Q2. Então, é para x negativo. Então, por isso que eu pus o sinal de menos aqui. Tá bom? Ou é D menos R. É D menos R. É D menos R. Tá errado. Eu vou corrigir. É D menos R. Você está certíssimo. Você está certíssimo. Tá? É D menos R. Tá errado mesmo. Tá? Eu coloquei errado. Do jeito que está aqui é como se tivesse. Não é. É sempre D menos R, tá? Eu vou. Vocês estão certos. É D menos R, tá? Tá. A Vitória está me perguntando por que é negativo. Se eu pegar o ponto aqui, ó, tá? Eu peguei esse ponto aqui, tá? Ó, a carga Q1, você está vendo que o negativo é no Q2, tá? É no Q2. Isso aqui aponta para cá. Por quê? O campo elétrico aponta nessa direção. Por quê? Porque a carga Q2, o campo gerado por ela é afastando dela. Afastando. Então veja que ele aponta para o E negativo. O E aponta para o X negativo. Então é por isso. Tá bom? Ficou claro agora, Vitória? De nada. Eu fiz errado aqui, estava errado. Os campos elétricos, se eu pegar que esse é o E2, o campo elétrico de E1 é nessa direção aqui, ó. Eles são em sentidos opostos, tá? Então por isso que um é positivo na direção de x. Eu não estou calculando a força entre elas. O Vinícius está me perguntando. Mas as cargas não se atraem? Não, as cargas vão se repelir se eu estiver calculando a força de Q1 e Q2. Mas eu não estou calculando isso. Eu estou calculando algo que é: eu coloco uma carga aqui. Se eu tivesse uma carga aqui, né, para onde que a força iria? Porque eu tenho que Q1 faz uma força que é Q0 é 1
e o Q2 faz uma força que é E2, Q0. Eu não estou calculando a força entre elas, eu estou calculando o campo elétrico em um ponto qualquer gerado pela minha distribuição de cargas, que é Q1 e Q2. Então, aqui não interfere se essas cargas estão se repelem ou se elas se aproximam. Eu quero saber qual que é o campo nesse ponto. O campo nesse ponto é a soma dos campos gerados por todas as cargas envolvidas. Quais cargas estão envolvidas aqui? Q1 e Q2. Logo, vai ser a soma do campo Q1, dado por essa parte, do campo Q2, dado por essa parte. Tá bom? O Vinícius fez um comentário aqui. Então, se Q1 for negativa, o campo aponta para ela, e se Q2 aponta para longe dela, beleza. Então, o que você está perguntando o que você vai olhar olha como se não existissem as outras cargas. Então, eu estou calculando o campo elétrico de Q1. Esquece que existe Q2. Esquece. Então, eu vou ter só essa parte aqui. Agora, eu quero calcular o campo de Q2. Esquece que existe Q1. Eu encontro E2. Aí eu quero saber qual que é o campo agora total nesse ponto. Eu somo os dois. Q1 mais Q2. O E1 mais E2. Tá? Aí eu somo eles. Beleza? Tá? Então isso é importante. Tá? Aqui tá com R-D, eu faço a conta depois para vocês do jeito. Depois eu vou. O slide vai estar correto, tá? Mas aí, para eu achar qual que é onde que o campo é zero, eu tenho que fazer agora isso aqui ser zero, né? Aqui eu só isolei o QE e o Q1, né? Então eu fiquei com 1 sobre R2 menos 2 sobre R menos D ao quadrado. Isso tem que ser igual a zero. Para isso ser zero, ou as cargas são nulas, que é igual Q1 igual a zero, né? QE nunca pode ser zero, QE é uma constante. Ou essa equação aqui é nula. Isso vai estar aqui, né? Eu consigo manipular, chegar numa equação de segundo grau, e aí eu calculo as posições. Se vocês forem ver aqui, as posições são posições, né? São duas posições. Então tem dois pontos, tá? Ao longo de x que o campo é zero, tá bom? E se eu fizer para o outro, eu chego numa equação que ela é transcendental. Não é transcendental. É uma equação que não tem valor real. Logo, se ela não tem valor real, só valores imaginários, quer dizer que não existe pontos que é válido, tá? Que a gente tem essas equações. Essas equações são não tem nenhum ponto que o campo elétrico é zero, tá bom? A gente tem isso aqui. Beleza. Ficou claro para vocês, mesmo com o erro, o que eu estou fazendo? Eu peço mil desculpas, quando eu estava montando o slide eu não vi esse erro. E passou. Beleza. Do jeito que eu falei com vocês, eu tinha uma distribuição discreta. Eu tinha pontinhos de carga, né? Distribuídos.
Porém, quando a gente geralmente está lidando com um material, por exemplo, um condutor ou um isolante carregado, e tal, a gente tem uma dimensionalidade nele e aí a gente tem os elétrons lá dentro do sistema, né? As cargas, e tal. E aí é muito difícil a gente calcular um por um, né? Um por um. Então, a gente tem que sair de uma distribuição discreta para uma distribuição contínua de cargas. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Tá? Então, vamos supor que a gente tem uma distribuição de cargas quaisquer. Aqui, tá? Uma distribuição de carga qualquer. O que a gente. Então, cada cubinho, tá? Vamos pegar um cubinho aqui, tá? Esse cubinho vai ter uma quantidade de carga que eu estou chamando de ΔQ, tá? E se eu calcular para o ponto P, eu vou ter um campo ΔE. Tá? Esse ΔE não é a diferença, é porque é um campo pequeno. Tá? É um campo pequenininho. Tá? Então, se eu pegar agora desse ponto, né, eu calculo o campo elétrico, eu vou ter, né, isso aqui, né, o ΔQI, que é a quantidade de carga que tem nesse cubinho, é dividido pela distância desse cubinho para até o ponto que eu quero calcular. Aqui na minha equação está RI, porque eu estou pegando como se fosse o cubinho I, né? O cubinho I tem ΔQI com uma distância RI do ponto P com o versor QI, né? Para me dar a direção. Tá? E aí, pelo princípio da superposição que a gente viu para cargas discretas, aqui também vale para cargas contínuas, nós temos essa distribuição de cargas. Né? A gente vai somar por todas as distribuições de cargas, que aí a gente vai calcular individualmente o campo elétrico de cada uma delas, e aí a soma de tudo vai nos dar, né, a soma de todos os campos elétricos vai nos dar o campo elétrico total no ponto P, que é essa parte aqui, ó. Okay? O que está sendo dito nessa equação. Então, o campo elétrico total vai ser a soma de todos os campos de cada uma das partezinhas pequenininhas. Né? Então, a gente tem isso aqui. Tá? A gente pode ir diminuindo esses cubinhos, tá? Para eles ficarem tão pequenos, que a gente tem infinitos cubinhos dentro da nossa distribuição de cargas. Tá? A gente está fazendo um limite de ir tendendo ao infinito. Quer dizer que para cada ponto é como se essa carga estivesse tendendo para zero. Né? Porque como eu estou diminuindo o cubinho, cada menos cargas vai caber dentro desse cubinho. Tá? Então eu tenho o limite de ΔQI indo para zero do meu somatório. Essa equação aqui é exatamente essa equação aqui, ó, é exatamente a definição de integral, né? Que é dado por isso aqui. Então, o nosso ponto P vai ser o quê? A soma de todas as cargas infinitesimais dentro da minha distribuição de cargas dividido por R ao quadrado. Né? Geralmente essa distribuição vai depender de R. Né? Tá bom? Ficou claro como que a gente chega nessa equação de distribuição de cargas contínua? Só para vocês terem uma ideia, qual que é a vantagem de fazer isso? Pensa que a gente pega um material, tá? E aí a gente pega que tem 1 mol de partículas dentro desse material. Então quer dizer que tem 1 mol, vamos pôr 1 mol de elétrons dentro desse material. Calcula 1 mol de elétrons, né, em um material 10 a 23. Então, você está falando que vai fazer essa conta, né? Essa somatória tem 10 a 20, 10 a 30
a soma, né, é formado por uma soma de 10 a 30 termos. É muito grande. Então, por isso que a gente vai para essa distribuição contínua. Tá? É uma aproximação muito boa. Resolvendo um probleminha aqui para vocês, tá? Como exemplo, vamos pegar uma barra, tá? Que ela tem uma distribuição linear de cargas, tá? Uniforme. Então é uma distribuição linear uniforme. Eu quero saber qual que é o campo no ponto P, sabendo que a distância da ponta da barra até o ponto P é dado por A e a barra tem um comprimento L. Tá? Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o campo elétrico de um infinitesimal. Tá? Vamos encontrar o campo elétrico de um infinitesimal. Então, se eu pegar a distância desse infinitesimal é x, então eu substituo R por x. Então aparece 1 sobre x ao quadrado. E o infinitesimal aqui é dq. Como eu falei que é uma distribuição linear, lembra que o dq é lambda dx. Então, aqui é a definição de uma densidade linear de cargas. Né? O lambda é dq sobre dx. Tá? Então, o dq é lambda dx. A gente sabe a distribuição de que é uma distribuição de cargas uniforme lambda. Então, dq é igual a lambda dx. Jogando na equação dE, né, aqui substituindo, a gente tem essa equação aqui. Beleza? Substituindo dq por lambda dx e o r por x ao quadrado. Ótimo! Agora o que nós temos que fazer? A gente sabe qual que é o campo gerado por um infinitesimal. Agora a gente tem que somar por todos os infinitesimais, que é fazer a integral. Como é que a gente faz essa integral? Né? A gente tem que calcular o campo, né, dE, de tal forma que a distribuição vai de A L mais A. Então, por isso que a gente está falando de A L mais A. Então, eu substituo o dE pela minha equação, tem aqui dx sobre x ao quadrado. Essa integral aqui é bem fácil fazer, né? 1 sobre x ao quadrado é menos 1 sobre x. Ótimo. Ó, aqui está errado, de novo. Ó. Aqui é L. Tá? Um monte de errinho. Desculpa, gente. Montei esse slide para essa disciplina, então esses errinhos vão acontecer, mas no Moodle todos os slides vão tá certinhos, tá? Para vocês acompanharem. Então, a gente faz a integral, substitui, né? A gente vai ter 1 sobre A menos 1 sobre A sobre L. Aí só refazendo as contas aqui, nós temos então que o campo elétrico é lambda L sobre esse A mais L. Tá vendo? Que é essa distância aqui. É o A, né? A gente fez a conta, né? De que dq é igual a lambda dx. A gente fez essa consideração. Se a gente considerar a barra inteira, L, a gente vai ter a carga total. Então, a carga total, deixa eu escrever aqui, né? A carga total é igual ao lambda, né? Vezes o tamanho da barra toda, que é L.
Vou pôr o L maiúsculo aqui só para ficar, né? Então, se o infinitesimal é dado por isso, o da barra total é dado por isso. Lembrando que essa equação é válida se o lambda for linear, for uniforme, tá? Lambda for uniforme. Se não, a gente tem que integrar aqui o lambda, tá? A gente tem alguns exemplos que a gente vai fazer posteriormente, possivelmente na tutoria a gente vai fazer alguns exemplos nessa direção, tá bom? Então aqui a gente tem a carga total, né? Então a gente pode substituir o lambda L pela carga total do problema, tá? E aí a gente tem o campo elétrico na direção x. Aqui tá sem vetor, eu estou dando só um módulo, porque o desenho já está mostrando a direção do campo, tá? Se a gente quiser direitinho, a gente tem que informar a direção que o campo está sendo dado.